Eu nasci no dia 2 de abril de 1942. Meu nome completo é Benedito José Moraes Dias. Eu nasci na cidade de Mococa, fica a 270 quilômetros mais ou menos daqui. Eu fui filho de um carteiro e a minha mãe era a chefe do correio. Uma família humilde. Minha família é de 5 irmãos, aliás, mais 4 irmãos, somos 5 filhos. E o que o papai ganhava já era não era um salário assim grande, tanto é que a mamãe também trabalhava. Eu fui estudar num grupo escolar estadual, me lembro bem que ia de sapatão com solado de pneumático para economia, para ajudar, etc. E quando cresci mais um pouco, o papai fazia as assinaturas do jornal O Estado de São Paulo. E eu ia receber as parcelas da assinatura do jornal. E foi nessa época que eu conheci até o dono do cartório, onde é que eu comecei. Junto, para poder auxiliar na renda do papai, o papai, como ele fazia as assinaturas do jornal O Estado, ele depois comprava o jornal velho do Estado, da Folha, etc. Tinha um senhor que vinha em Mococa, tinha um caminhão enorme, e com o jornal velho ele vendia para esse senhor. Então eu, moleque ainda, saía com um carrinho para ir comprar jornal velho. Outra coisa que o papai descobriu para poder aumentar a renda da família, ele vinha em São Paulo, existia aqui, eu não sei se ainda existe, uma agência que chama Agência Escafuto, que ele comprava figurinos aqui, e ele levava para Mococa, e eu ia de costureira em costureira oferecendo aqueles figurinos para poder aumentar a renda do papai. Então foi isso daí, uma vida muito difícil, mas graças a Deus, se eu pudesse voltar atrás, voltaria inteirinho. Inteirinho, não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Tenho uma saudade enorme desse tempo lá de Mococa. Pois é, como ele era o representante do Estadão lá, eu fui fazer num cartório lá o recebimento. Eu falei com o titular do cartório e entrei no cartório. Isso daí acho que foi em 1956. Se eu não me engano, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. E não sei se ainda era calça curta ou não nessa época, né? E aí falei com ele e entrei lá. E comecei a trabalhar no setor de reconhecimento de firma, onde ainda existia estampilha para passar na língua para poder colar. Fui gostando. Aí quando chegou aos 18 anos, meu pai fez a escritura de emancipação para eu ser escrevente. E aí eu fui escrevente nesse cartório de notas e ofício de justiça. Comecei no setor de lavratura de procuração, depois as escrituras mais simples de venda e compra e algumas audiências que eu fazia em juízo também. Aí, quando eu terminei o colégio lá em Mococa, eu vim para São Paulo para poder fazer a faculdade de Direito, né? E aí, vim para cá em janeiro, quando foi no dia 2 de maio de 1962, eu entrei aqui nesse cartório. Então agora, dia 2 de maio, fizeram 62 anos que eu estou nessa serventia. O titular do cartório, à época, era primo em segundo lugar do meu pai, né? Ele de família abastada, o papai não, né? Aí ele me colocou aqui e me disse textualmente: olha, Benedito, como o teu pai é meio primo, para que não haja problema aqui dentro do cartório, você vai começar lá por baixo, mesmo salário que ganha mais tempo. E à medida que você for, eu vendo que você está correspondendo,
você vai fazer o teu salário. E graças a Deus, em menos de um ano eu já estava ganhando praticamente a mesma coisa que escreventes que já estavam no cartório há muito tempo. Aí eu fui fazer o exame para escrevente na vara de registro público, me lembro bem, era um exame escrito, datilográfico, oral, que tinha um juiz e um representante da OAB. Graças a Deus passei e fui ficando. Depois ele morreu, o cartório foi a concurso, veio um outro titular, teve alguns problemas com funcionários antigos. Eu, graças a Deus, conhecia o Dr. Gilberto, porque foi casado com uma senhora que é de Casabranca, de uma cidade ali perto da minha. Ela tinha em Mococa, quando ela, baile das debutantes, eu me lembro até que dancei com ela, com a mulher do Dr. Gilberto. E ele, esse titular do cartório, achou que todo mundo aqui era meio bandido. E eu achei que eu não merecia isso. E um dia peguei, tomei coragem e fui falar com o Dr. Gilberto. Olha, eu queria até pedir para o Dr. Tiago, que é o tio da sua mulher, uma carta de apresentação para vir conversar com o senhor. Está se passando isso lá no cartório e eu não posso aceitar. Ele diz, olha, Benedito, os oficiais de cartório são 18, esses aí por obrigação eu conheço. Agora, escreventes são centenas. Eu não tenho como conhecer todos. Agora, se vem aqui, se identifica como você está fazendo, não tem problema. Então, foi ali que eu conheci o Dr. Gilberto, uma das pessoas mais sábias, práticas, gentil, educado que eu conheci na vida. Era um homem fino. E ficamos amigos mesmo, mesmo durante e depois que ele deixou a magistratura. A gente está colhendo os frutos hoje, por assim dizer, não é verdade? Será que isso aí, estatizado, seria o que é hoje? Não acredito. Eu acredito que os cartórios hoje na mão dos senhores e particulares tem tudo para ser o que é e melhorar ainda mais, que é o que eu estou vendo hoje. Tá? A cada dia está melhor em mais. Eu, quando da fundação da Arisp, eu até ajudei e tal, né? Fui o Plínio, o Rosvaldo, eu colaborei e tal, mas sempre aqui atrás, sabe? Deixava eles lá como presidente, vice, né? Eles cuidando mais, sabe? E como o cartório sempre foi longe do centro, as reuniões assim era meio dificultoso, você ia até lá no centro da cidade, que era na Maria Paula, né? Então já era meio difícil, né? Então eu deixava mais por conta deles. Agora, eu, quando mais jovem, quando escrevente aqui, naquela oportunidade eu fui, por exemplo, vice-presidente da Associação dos Escreventes e Auxiliares da Justiça do Estado de São Paulo. Era presidente o Abel Ferreira Castilho, um escrevente do 24º Tabelião, e era o vice. Aí nessa época, por necessidade mesmo, era só nós dois, aí eu fui bem atuante. Não tem nem termo de comparação você pegar um livrão que hoje uma moça, uma senhora, uma menina não tem condições físicas para poder estar levantando esses livros, não é? Quando você faz a transcrição, você senta numa cadeira, tudo bem. Agora, quando você tem que fazer averbações, levanta um livro, levanta outro, uma moça, uma senhora, hoje não tem condições. A informática veio e, olha, está arrasando. Para os cartórios, ótimo, né? Mas a justiça, os advogados, né? Perderam muito ganho com isso daí, né? Mas ainda está, por assim dizer, não se tem muito tempo ainda, então ainda não dá para poder falar 100% disso daí. Se alcançou, vai alcançar mesmo o objetivo. Pelo que eu vinha falando hoje com o Ricardo, sem dúvida alguma, cada dia se aperfeiçoa, vai chegar uma hora que você chega no cartório,
apresenta o título, aperta um botão e vai receber o registro em casa. Tudo caminha para isso daí. E papel, a cada dia que passa, menos e menos necessidade está tendo, não é verdade? Então eu acredito que mais dia, menos dia, vai ser tudo informatizado, tudo bem prático para o usuário, facilitar a vida dele. Acho que recentemente, a última que marquei, eu fiquei muito contente ao receber, eu não sei se foi 19 ou 17, houve uma correição quando o Dr. Pinheiro Franco assumiu a Corregedoria Geral. E por sorteio, o 12º foi o primeiro onde ele veio fazer a correção. Pelo nome dele e tudo mais, ele sentado aqui, né? Eu me senti muito honrado de receber esse senhor aqui, sabe? Ele é muito respeitado, capacitado, tal, não sei o quê. E naquela oportunidade, ele sentado aqui, ao lado dele, um juiz auxiliar. Ele andou pelo cartório, viu? Fiquei sentado aqui, ele veio, sentou, falou: olha, doutor Benedito, eu já andei pelo cartório, pelo que vi, está tudo em ordem. Os meninos, foi a expressão que ele usou, se referindo aos juízes, parece que também não encontraram nada de errado, está tudo bem. Falei: doutor Pinheiro, agradeço, tal, não sei o quê. E aí ele perguntou qualquer coisa. Eu falei: olha, doutor Pinheiro Franco, eu sou um privilegiado. Por que o senhor é privilegiado? Porque eu sou filho de um carteiro e a minha mãe era chefe de um correio. Eu chegar onde cheguei, né, com dificuldades, eu paguei faculdade, eu ajudei meus pais, eu ganho mais do que eu preciso, eu não precisava ganhar o que eu estou ganhando hoje. Mas aquele lá em cima acha que o que eu ganho é para poder ajudar os 5 filhos, os 10 netos, a proporcionar a eles um convênio médico, um dentista bom, uma faculdade, isso, aquilo lá. Ele olhou para o juiz e falou: você está ouvindo, querido? Então, essa foi a última emoção que eu passei e que eu ouvi de um senhor da justiça, você está entendendo? Para mim, eu fiquei muito envaidecido da visita e das palavras dele. Sempre. E tenho por norma, e digo para todo amigo que eu tenho, sabe? O que você puder fazer pelos seus pais, faça hoje enquanto eles estão vivos. Certo? Porque depois que morrer, você ir lá no cemitério, levar uma flor, uma rosa, para mim não tem significado. Eu sofri muito, porque quando eu vim para São Paulo, eu passei fome, eu fui morar em casa de parentes, eu andava a pé quilômetros e quilômetros para poder sair lá do Jabaquara, vir na Rua São Bento por causa do cursinho da faculdade. Fui morar em pensão, passei necessidade, andei para poder visitar meus pais, pegava carona de caminhão, certo? De carro dificilmente, e a cada 6 meses, uma vez por ano, que poderia ir lá ver eles. E depois, quando vi que estava na hora de casar, aí fui comprar um apartamento, e que eu praticamente quase que o meu ganho era para poder pagar a parcela do apartamento lá na Moca, na Rua Ípia, que foi onde eu comecei. E graças ao bom Deus, depois foi indo. Aí veio um filho atrás do outro, porque são os 5 filhos que eu tenho, né? Então, graças a Deus, foi me ajudando, eu melhorando no cartório, salário melhorando, vendi o apartamento lá, fui comprar uma casa, um sobradinho lá no Brooklyn, na Arandu, esquina da Quintana, e graças a Deus, cheguei onde cheguei, sabe? A tudo e a todos, principalmente pelos exemplos do pai e da mãe. E desse homem que está aqui, Dr. Gabriel Lima da Silva Dias, que foi aqui em São Paulo meu segundo pai. Eu tenho mais do que eu preciso, mais do que... O meu prazer hoje, sabe o que é? É eu continuar, poder falar, poder andar, vez por outra viajar, fazer uma viagem, ir lá em Fátima,
cumprir minha promessa lá para Nossa Senhora de Fátima, do que ela tem me ajudado, sabe? Então, não chega a ser saudade, é uma coisa de que voltar lá, voltar, ver aonde ela teve ali outra vez, isso para mim é um prêmio muito grande, graças a Deus. Eu posso dizer, eu sou um homem feliz, bem casado, agora dia 2 de julho, vamos fazer 58 anos de casado, graças a Deus, com a mesma mulher, 10 netos, 2 bisnetos, não tem felicidade maior. O Benedito era um cara gozador, brincalhão, alegre, né? Bom papo, bom companheiro para almoço, né? E que rezem por mim para eu estar lá em cima bem acompanhado.